avó deu a volta. Marido abusou até engravidar e ela escondeu o segredo sombrio. Quando Thomas Juliano entrou na vida de Jacimilda, parecia apenas mais um homem, atrás de seu nome e do seu silêncio. Mas o que ninguém imaginava é que por trás daquela fachada controladora e arrogante, escondia-se um inferno silencioso que durou anos. Anos de medo, de uma opressão sufocante que marcou a alma da mulher de 79 anos. Dizem que ele queria deixar um legado a qualquer custo. Um legado que passou por cima de tudo, inclusive da dignidade dela. Juliano, com seus olhos frios e voz áspera, virou o carrasco de uma vida marcada por perdas. A maior delas, a morte do único filho, Otávio, que deixou cicatrizes profundas e um vazio imenso no coração de Jacemilda. Mas o que poucos sabem é que a situação saiu do controle numa noite pesada. O ar parecia cortante, tão denso quanto o aço frio da faca, que trêmula, ela segurou contra o peito dele. O choque do inesperado silêncio após o golpe foi esse. Olhares se cruzavam, julgando sem saber, pisando em feridas abertas, mas também reconhecendo numa voz frágil uma força que ninguém esperava. Foi lá que a verdade veio à tona. Não um conto de uma mulher fraca, mas a história de uma guerreira que sobreviveu ao pior. E Dona Jacimilda, mesmo inocentada, não quis voltar ao que conhecia. Redescobriu seu abrigo na velha loja de tecidos, onde aquele cheiro de algodão e cores estalantes falava da vida que sempre quis levar. Transformou o espaço num ponto de luz para outras mulheres, um refúgio salpicado de histórias e esperança para quem nada tinha. Mas nem tudo ficou no passado. Segredos obscuros começaram a surgir. Vozes do que ela deixou enterrado, sombras que rastejavam entre os panos e silêncios daquela loja. Algo ali não queria ser esquecido. Uma presença silenciosa que balançava a fundação do que Jacimilda tentava reconstruir, ameaçando apagar todo o pouco de paz que começava a encontrar. E agora, no meio dessa tormenta, ela diz: o que vem a seguir pode mudar tudo. E a gente vai sentir junto esse aperto no peito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A avó deu a volta. Marido a abusou até engravidar e ela escondeu o segredo sombrio. Quando Thomas Juliano entrou na vida de Jacemilda, um legado que passou por cima de tudo, inclusive da dignidade dela. Juliano, com seus olhos frios e voz áspera, virou o carrasco de uma vida marcada por perdas. A maior delas, a morte do único filho, Otávio, que deixou cicatrizes profundas e um vazio imenso no coração de Jacemilda. Mas o que poucos sabem
é que a situação saiu do controle numa noite pesada. O ar parecia cortante, tão denso quanto o aço frio da faca, que trêmula ela segurou contra o peito dele. O choque do inesperado silêncio após o golpe foi esmagador. Um som abafado, um corpo caindo, o cheiro de sangue quente que invadiu o ambiente como uma corrente elétrica de desespero. Na prisão, a noite se alongou em ecos de gritos que não foram dela, mas que doíam como se fossem. Presa entre paredes frias e olhares desconfiados, cada minuto era uma tortura que mexia com sua cabeça, tão quanto com seu corpo cansado. A dor das agressões passadas virou arma da justiça. Transformou o espaço num ponto de luz para outras mulheres. Um refúgio salpicado de histórias e esperança para quem nada tinha. Mas nem tudo ficou no passado. Segredos obscuros começaram a surgir. Vozes do que ela deixou enterrado. Sombras que rastejavam entre os panos e silêncios daquela loja. Algo ali não queria ser esquecido. Uma presença silenciosa que balançava a fundação do que Jacemilda tentava reconstruir, ameaçando apagar todo o pouco de paz que começava a encontrar. E agora, no meio dessa tormenta, ela decidiu abrir as portas para o mundo digital. Um canal para dividir suas dores e aprendizados, acompanhados por um e-book de receitas simples e saudáveis. Um gesto de amor para ela mesma e para quem a acompanha. Uma luz que brilha no escuro. Uma busca incessante pela felicidade que ela sabe existir, mesmo que escondida. Você não está sozinha. O coração dela disparou. Quem era? O passado já estava prestes a ser esquecido. E agora, tudo podia vir à tona de novo. No mesmo dia, a loja foi invadida. Rapidamente, levaram alguns materiais e o mais chocante, o diário de Otávio. Aquele caderno não tinha preço. Era tudo o que restava do filho. Suas memórias, suas lutas, seus sonhos. E agora, como se não bastasse, alguém se atrevia a mexer com isso. A sensação de estar sendo vigiada começou a crescer. Uma sombra que não podia ver. Ela sentiu que alguns rostos da fila estavam mais curiosos do que deveriam. As trocas de olhares a faziam se perguntar se conheciam mais do que apenas o que ela permitia mostrar. Na esperança de encontrar respostas, decidiu cavar ainda mais fundo. Procurou antigos conhecidos e até motéis onde seu ex-marido costumava ficar. Uma conversa reveladora aconteceu. Um homem, com lágrimas nos olhos, confessou que conhecia algo sobre um segredo sombrio ligado ao passado de Tomás Juliano. Mas que segredo era esse? Algo que poderia mudar tudo de novo. A tensão era palpável. Ao sair do encontro, Jacemilda se deu conta de algo. Todas as suas certezas começaram a ruir. O que ela achava que sabia sobre o marido, sobre seu passado, podia ser uma grande mentira. O que realmente aconteceu naquelas noites solitárias. Agora, com um nó na garganta e um aperto no peito, ela percebeu que a batalha estava longe de acabar. Os fantasmas tinham voltado, e desta vez eles estavam mais perto do que nunca. O que mais estava escondido nas sombras?
E as perguntas ecoavam, gritando dentro dela o que viria a seguir. Com um nó na garganta e um aperto no peito, Jacinilda percebeu que a batalha estava longe de acabar. Os fantasmas tinham voltado, e desta vez estavam mais perto do que nunca. Com a cabeça girando em confusão, ela decidiu que precisava saber mais. O segredo que estava oculto poderia ser a chave para entender tudo. Ela decidiu que o melhor caminho seria voltar à casa onde tudo começou. Não a casa onde vivia com Thomas, mas a velha propriedade onde cresceu. Cheia de lembranças e segredos enterrados nas paredes. Longe do olhar do mundo, ela precisaria desvendar o passado. Com um premor nas mãos, pegou o carro e dirigiu em direção àquele lugar. Ao chegar, o cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas. Era como se a casa estivesse recebendo de volta. Cada passo ecoava, quebrando o silêncio pesado. No fundo, um lampejo de esperança nascia. Talvez ali ela encontrasse respostas. Era uma imagem de Tomás, jovem, cheio de sonhos. Mas, espera, ao lado dele estava uma mulher, desconhecida para Jaquenilda. A expressão daquela mulher era enigmática. Algo em seus olhos parecia familiar, como se a conhecesse. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem era ela? O que significava? Através das lembranças fragmentadas, começou a se lembrar de rumores sobre o passado de Tomás. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O peso da dor, das mentiras, das promessas quebradas, a sufocava. E então, uma lembrança antiga surgiu. Um nome: Maria. Ela parecia lembrar que era alguém importante na vida de Tomás, antes de tudo. Por que nunca havia dado atenção a isso? No meio das caixas, Jacemilda tropeçou em uma gaveta oculta e, com um puxão, ela se abriu. Dentro encontrou cartas amareladas, escritas com uma caligrafia elegante. Enquanto folheava, seu coração disparou ao ler o conteúdo. Cada página revelava uma história de amor entre Thomas e Maria. Uma paixão arrebatadora, cheia de segredos. A raiva subiu em seu peito. O que tinha acontecido com aquela mulher? Foi então que a reviravolta aconteceu. A última carta, rasgada e incompleta, revelava algo inimaginável. Maria estava grávida de Thomas. A explosão de emoções era insuportável. Todas as suas crenças sobre quem foi seu marido começaram a desmoronar. Aquele homem que ela conhecia poderia ter outra família, outro legado, outra história. Não apenas a dor dela, mas de outra mulher também. Enquanto a dor a envolvia, um ruído repentino a fez pular. A porta da casa rangeu e no limite do seu campo de visão, uma sombra se movia. Com o coração na boca, ela girou. O que? Era um rosto conhecido. Jatimilda, você precisa saber a verdade. O homem na porta era um amigo de infância, Carlos. O olhar dele carrega um peso. Carlos, o que você está fazendo aqui? O temor apertava sua voz. Não é só você que tem segredos. Tem algo que eu preciso te contar sobre seu passado e sobre Thomas. Ele hesitou, o semblante dele carregado de gravidade. E isso pode mudar tudo o que você acredita saber. O tempo parecia parar. As palavras dele pendiam no ar. O que mais poderia existir sob as camadas de mentiras? O que mais estava escondido nas sombras do passado? Jacenilda sentiu que estava prestes a entrar em um labirinto sem fim. As respostas a cercavam, mas eram mais aterradoras
do que qualquer sombra já enfrentada. O que viria a seguir? As dúvidas ecoaram na mente dela, uma tempestade de interrogações. A batida do coração de Jacemilda ecoou em seus ouvidos, enquanto Carlos a encarava, a tensão palpável no ar. O que você precisa me contar? A voz dela tremia, a curiosidade misturada ao medo. Não sei por onde começar, disse Carlos, hesitando, as palavras se acumulando em sua boca. Mas eu soube de algo. Algo muito grave sobre Thomas. Ele não era o que você pensava. Como assim? O medo apertou seu peito como um laço. O que você quer dizer com isso? Carlos respirou fundo, os olhos fixos na mulher à sua frente. Thomas tinha um passado sombrio que você ignorou. Não era só sobre você e Otávio. Existem outras pessoas e outras vidas afetadas. O que ele disse fez o estômago de Jacemilda revirar. Outras vidas? Você está me assustando. Ele esteve envolvido numa rede. Algo muito maior do que você imagina. Maria não era apenas uma amante. Ela era uma testemunha. E não só isso. Ela estava também ligada a algo que ele fez. Algo terrível. A realidade das palavras de Carlos era como um peso de chumbo. A gravidade de um segredo muito mais sombrio. Tudo começou a girar em sua cabeça. O que Thomas fez? O que aconteceu com Maria? Carlos hesitou, seu olhar desviando, a culpa visível em seu rosto. Aconteceu um acidente. Uma noite em que eles estavam juntos. Ela pode ter descoberto algo, Jacemilda, algo que poderia derrubá-lo. O quê? As palavras falharam em sair, mas a verdade começava a se moldar em sua mente, como um quebra-cabeça sem as peças certas. Carlos continuou, a voz se quebrando. Eu não sabia se deveria contar, mas ela desapareceu assim que começou a falar. Ninguém a viu novamente. E você? Você precisa saber que Thomas estava profundamente envolvido. Ele sempre tentou garantir que o passado não voltasse para assombrá-lo. Jacemilda sentiu o chão desabar sob seus pés. As imagens de seu antigo amor, o homem que conhecia, começaram a se desfazer em fragmentos. Suas lembranças se tornaram fumaça. Você está dizendo que meu marido... Ele pode ter machucado aquela mulher? E não só Maria, Carlos disse, sacudindo a cabeça. Thomas sempre foi manipulador. Ele fez o que quis, usando as pessoas como marionetes para construir o legado que tanto queria. E Maria foi apenas mais uma vítima. Antes que Jacemilda pudesse processar tudo isso, o ambiente escureceu com uma repentina sombra que atravessou a porta. O coração dela acelerou. O que foi isso? Carlos se virou e o pânico em seus olhos fez Jacemilda sentir um frio na espinha. E então, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Thomas. Não, não podia ser. Você? Aqui? A voz de Jacemilda só saía como um sussurro. A confusão e a fúria lutavam dentro dela. Ele estava morto, ou pelo menos ela pensava que estava. Preciso falar com você, Jacemilda, disse Thomas, a expressão dele calma, mas seus olhos eram um abismo de segredos. Eu não fiz o que você está pensando. E há muito mais nessa história do que você jamais soube. A sala parecia girar. O choque era palpável. E Carlos prendeu a respiração, ambos incapazes de mover ou responder. Thomas, como você...
Não temos tempo para explicações agora. Ele interrompeu, olhando por cima do ombro, como se esperasse que algo ou alguém entrasse em cena. Mas o que você descobriu, Jacenilda, é apenas a ponta do iceberg. Você está em perigo e eles virão atrás de você. Uma onda de terror tomou conta dela. Quem? De que você está falando? Thomas deu um passo à frente, seus olhos ardendo. Apenas confie em mim. Se você procurou as respostas, agora precisa fugir. Enquanto o clima esquentava, um barulho alto vindo de fora fez o coração de Jacenilda disparar. Eram vozes, muitas vozes, gente se aglomerando, gritando. O que estava acontecendo? É melhor a gente sair agora, disse Carlos, puxando Jacenilda pelo braço. Ela hesitou, olhando para o homem que pensara ter enterrado. Fugir para onde? Para onde eu posso ir? A dúvida e a confusão contorciam seu estômago. Enchina de mortos, Jacenilda. Descubra a verdade antes que seja tarde demais. O passado nunca ficou para trás. E enquanto as sombras dançavam ao redor deles, uma nova realidade começou a se formar, cheia de segredos, mentiras e perigos à espreita. O que poderia acontecer a seguir desafiava qualquer razão. O coração de Jacenilda parecia um tambor ensurdecedor. Enquanto Carlos a olhava, a tensão no ambiente era palpável. O que você precisa me contar? A voz dela tremia, misturando curiosidade e medo. Eu não sei por onde começar, Carlos disse, hesitante, as palavras pesadas em sua garganta. Mas eu soube de algo muito grave sobre Thomas. Ele não era o que você pensava. Como assim? O medo apertava-se o peito como um nó. O que você quer dizer com isso? Carlos respirou fundo, seus olhos firmes em Jacenilda. Thomas tinha um passado sombrio que você ignorou. Não era só sobre você e Otávio. Existem outras pessoas e outras vidas afetadas. As palavras dele ecoaram na mente de Jacenilda como o apito de um trem que se aproxima. Outras vidas. O que você está me dizendo? Ele esteve envolvido em uma rede, algo muito além do que você imagina. Maria não era apenas uma amante. Ela era uma testemunha. E não só isso. Ela estava ligada a algo que ele fez. Algo terrível. O estômago de Jacenilda revirou. O que? As imagens começaram a se misturar. O que Thomas fez? O que aconteceu com Maria? Carlos hesitou, a culpa estampada no rosto. Aconteceu um acidente e logo após ela desapareceu. Ninguém a viu novamente. E você? Você precisa saber que Thomas estava profundamente envolvido nisso. Sempre tentou garantir que o passado não voltasse para assombrá-lo. Jacenilda sentiu o chão se abrir sob seus pés. A imagem de seu marido, o homem que conhecia, começou a se desfazer como um castelo de cartas. Você está dizendo que ele pode ter machucado aquela mulher? O que está acontecendo? A ansiedade lhe corroía. É melhor a gente sair, agora. Carlos puxou-a pelo braço, o olhar alarmado. Vamos, agora não temos tempo. Ele falava rápido, quase sem respirar. Fugir para onde? Sair de onde? O que você sabe? Sufocava Jacenilda, mas o pânico lhe empurrava para frente. Carlos a conduziu até a porta, quando, de repente, uma sombra apareceu.
Era Thomas. Jacemilda, me escute. Eu não fiz o que você está pensando. E há muito mais nessa história do que você jamais soube. O mundo dela parecia girar. Thomas, como você pode estar aqui? O choque a deixava paralisada. Vão vir atrás de você. Precisamos ir agora. Ele olhou por cima do ombro, os olhos dele cheios de pavor. Uma batida na porta ecoou como um trovão. Abra essa porta! Gritaram do lado de fora. Jacemilda tentou reagir, mas seu corpo não respondia. É melhor a gente partir, insistia Carlos, puxando-a. Mas antes que conseguissem abrir a porta, tudo aconteceu em um estalo. A porta foi arrombada. Um grupo entrou, caras conhecidas de Jacemilda, mas algo sobre elas estava errado, distorcido. Eram homens e mulheres, todos com uma expressão de ódio, vingança. Você não deveria ter cavado tanto, Jacemilda. Um deles gritou, fechando-se ao redor dela como um cerco. O pânico a invadiu. Quem são vocês? O que querem? A voz dela era um sussurro. Então, o homem mais à frente, um de rosto familiar, falou: Estamos aqui para acabar com essa história de uma vez por todas. Seu marido é só um peão. Você não sabe com quem você se meteu. Jacemilda congelou. Os rostos daquele grupo se entrelaçavam numa labareda de lembranças horríveis. Sussurros de um passado que acreditava ter enterrado. A verdade a acossava como uma sombra aterradora. E entre as vozes, uma palavra cortou o ar. Traição. Uma luz se acendeu. Uma verdade devastadora a atingiu como um soco no estômago. O homem que amava, o homem que pensava conhecer, tinha um vínculo com essa gente. Um débito que ela nunca soubera. Eram parceiros de crime. Antes que pudesse pensar, o ambiente se transformou em caos. Alguém pichou uma arma. O choque de uma revelação deixava o coração de Jacemilda em pedaços. Tudo o que acreditou ser seguro agora se transformava em veneno. O que viria a seguir era um mistério ainda mais profundo, mais traiçoeiro. Onde estava a vitória que tanto desejava? E quantos segredos ainda estavam ocultos nas sombras? Fuja! Carlos gritou, mas a realidade a cercava como um pesadelo vivo. A batalha estava apenas começando, e a linha entre amigos e inimigos se tornava uma neblina espessa e mortal. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais a aguardava? O coração de Jacemilda parecia um tambor ensurdecedor, enquanto Carlos a olhava. A tensão palpável no ar. O que você precisa me contar? A voz dela tremia, misturando curiosidade e medo. Eu não sei por onde começar, Carlos disse, hesitante, as palavras pesadas em sua garganta. Mas eu soube de algo muito grave sobre Thomas. Ele não era o que você pensava. Como assim? O medo apertava seu peito como um nó. O que você quer dizer com isso? Carlos respirou fundo, seus olhos firmes em Jacemilda. Thomas tinha um passado sombrio que você ignorou. Não era só sobre você e Otávio. Existem outras pessoas e outras vidas afetadas. As palavras dele ecoaram na mente de Jacemilda como o apito de um trem que se aproxima. Outras vidas? O que você está me dizendo? Ele esteve envolvido em uma rede. Algo muito além do que você imagina. Maria não era apenas uma amante. Ela era uma testemunha. E não só isso. Ela estava ligada a algo que ele fez. Algo terrível.
O estômago de Jacemilda revirou. O quê? As imagens começaram a se misturar. O que Thomas fez? O que aconteceu com Maria? Carlos hesitou, a culpa estampada no rosto. Aconteceu um acidente e logo após, ela desapareceu. Ninguém a viu novamente. E você precisa saber que Thomas estava profundamente envolvido nisso. Sempre tentou garantir que o passado não voltasse para assombrá-lo. Jacemilda sentiu o chão se abrir sob seus pés. A imagem de seu marido, o homem que conhecia, começou a se desfazer como um castelo de cartas. Você está dizendo que ele pode ter machucado aquela mulher? E não apenas Maria, Carlos disse, sacudindo a cabeça, sua expressão sombria. Thomas sempre foi manipulador. Usou as pessoas como marionetes. Antes que Jacemilda pudesse processar tudo, um barulho vindo de fora a fez pular. Eram vozes, muitas vozes. Uma multidão se formando, gente gritando, uns batendo na porta. O que está acontecendo? A ansiedade lhe corroía. É melhor a gente sair. Agora. Carlos puxou-a pelo braço, o olhar alarmado. Vamos. Agora não temos tempo. Ele falava rápido, quase sem respirar. Fugir para onde? Sair de onde? O que você sabe? A dúvida sufocava Jacemilda, mas o pânico lhe empurrava para frente. Carlos a conduziu até a porta, quando de repente uma sombra apareceu. Era Tomás. Jacemilda, me escute. Eu não fiz o que você está pensando. E há muito mais nessa história do que você jamais soube. O mundo dela parecia girar. Tomás, como você pode estar aqui? O choque a deixava paralisada. Vão vir atrás de você. Precisamos ir agora. Ele olhou por cima do ombro, os olhos dele cheios de pavor. Uma batida na porta ecoou como um trovão. Abra essa porta! Gritaram do lado de fora. Jacemilda tentou reagir, mas seu corpo não respondia. É melhor a gente partir, insistia Carlos, puxando-a. Mas antes que conseguissem abrir a porta, tudo aconteceu em um estalo. A porta foi arrombada. Um grupo entrou. Caras conhecidas de Jacemilda, mas algo sobre elas estava errado. Distorcido. Eram homens e mulheres, todos com uma expressão de ódio, vingança. Você não deveria ter cavado tanto, Jacemilda. Um deles gritou, fechando-se ao redor dela como um circo. O pânico a invadiu. Quem são vocês? O que querem? A voz dela era um sussurro. Então, o homem mais à frente, um de rosto familiar, falou: Estamos aqui para acabar com essa história de uma vez por todas. Seu marido era só um peão. Você não sabe com quem você se meteu. Jacemilda congelou. Os rostos daquele grupo se entrelaçavam numa labareda de lembranças horríveis. Sussurros de um passado que acreditava ter enterrado. A verdade a acossava como uma sombra aterradora. E entre as vozes, uma palavra cortou o ar. Traição. Uma luz se acendeu. Uma verdade devastadora a atingiu como um soco no estômago. O homem que amava, o homem que pensava conhecer, tinha um vínculo com essa gente. Algo que ela nunca soubera. Eram parceiros de crime. Antes que pudesse pensar, o ambiente se transformou em caos. Alguém puxou uma arma. O choque de uma revelação deixava o coração de Jacemilda em pedaços. Tudo o que acreditou ser seguro
agora se tornava veneno. Qual era a verdade? O que aconteceria a seguir? Jacemilda congelou. Estava rodeada por rostos conhecidos, mas nada fazia sentido. A tensão no ar cortava como faca. Antes que pudesse se mover, Carlos puxou-a para trás, tentando proteger a mulher que ele sempre considerou valente. Saia do caminho, Jacemilda, gritou ele, seus olhos fixos na multidão que havia invadido a sala. A angústia se espalhou no peito dela. O medo a paralisava. Quem são vocês? A voz dela saiu em um sussurro, quase inaudível, mas ecoou em seus ouvidos como um grito. A multidão se aproximava, um mar de olhares hostis. Chega de enganação! Um dos homens à frente, de rosto fechado e expressão agressiva, rosnou. Ela precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Os murmúrios aumentaram, a tensão subindo como fumaça. Cada palavra que eles trocavam era como um golpe em seu coração. O que vocês sabem? O que está acontecendo aqui? Jacemilda sentiu o impulso de correr, mas os braços de Carlos a seguravam firmemente. Então, no meio da confusão, o estrondo seco ressoou. A porta se abriu com violência. A figura mais intimidadora de todas entrou. Um homem muito familiar, mas de uma cara que ela lembrava apenas em pesadelos passados. Era Fernando, o irmão de Tomás. O que você trouxe para cá, Jacemilda? Achou que poderia escapar do nosso legado? Ele se aproximou. Os olhos ardem com raiva e desprezo. Legado? Que legado? Jacemilda balbuciou, a confusão deixando sua cabeça tonta. Naquele momento pareceu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Esse homem, Fernando apontou para Tomás, ele fez coisas para proteger você. Para proteger seu legado. Mas agora você está atrapalhando tudo. Está colocando nossa família em risco. O estômago de Jacemilda arreviou. Família? Eu não entendo. Que legado? Que riscos? A adrenalina impelia a buscar respostas, mesmo que a cada palavra a verdade parecesse mais distante. O legadinho sujo que ele escondeu de você. Essa história não é só sobre você e Otávio. Você é a peça que pode colocar tudo em perigo. A voz de Fernando se encheu de raiva. E nesse instante, um peso, uma verdade devastadora, caiu sobre Jacemilda como uma avalanche. Fernando se virou para mencionar um nome do passado. Maria. Maria sabia muito e por isso ela teve que sair de cena. E você, Jacemilda, só está aqui porque ele não teve coragem de fazer o mesmo com você. A revelação foi como um soco em seu estômago. A imagem de Thomas mudava, se distorcendo em algo que ela nunca tinha previsto. Mas ele me amava, ela murmurou, a ideia começando a desmoronar ao seu redor. Amor? Isso é o que você acha que é? Ele a usou como escudo. Achar que você é a pessoa mais importante na vida dele é um erro. Ele só não queria que você descobrisse a verdade. Como um eco, as palavras de Fernando pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Jacemilda olhou para Tomás, buscando qualquer sinal de defesa. Mas ele parecia tão assombrado quanto ela.
E então, já sem conseguir processar tudo, o mundo desmoronou de novo. Um grito cortante irrompeu da porta. Uma mulher apareceu, ofegante, com olhos arregalados, quase como um fantasma. É verdade, Jacemilda. A verdade é muito pior do que você imagina. Quem era ela? A voz reconhecia, mas o cenário se tornava tão surreal que Jacemilda mal conseguia respirar. Então a mulher deu um passo à frente e revelou sua identidade. Sou Maria, e estou aqui para tirar você desse pesadelo. Jacemilda mal podia acreditar. Sua mente estava numa tempestade de dúvidas e incertezas. O que Maria estava fazendo ali? Como ela pode estar viva? A história que a aprisionava se desdobrava em uma nova dimensão. Um labirinto sem paredes, onde todos eram os vilões e os heróis ao mesmo tempo. E agora, enquanto as vozes aumentavam e as ameaças se tornavam reais, uma nova pergunta queimava em sua mente. Quem era realmente Thomas? E o que mais estava escondido sob essa máscara de amor? Jacemilda congelou. Estava rodeada por rostos conhecidos, mas nada fazia sentido. A tensão no ar cortava como faca. Antes que pudesse se mover, Carlos puxou-a para trás, tentando proteger a mulher que sempre considerou valente. Saia do caminho, Jacemilda! Ele gritou, seus olhos fixos na multidão que havia invadido a sala. A angústia se espalhou no peito dela. O medo a paralisava. Quem são vocês? A voz dela saiu em um sussurro, quase inaudível, mas ecoou em seus ouvidos como um grito. A multidão se aproximava, um mar de olhares hostis. Chega de enganação! Dos homens à frente, de rosto fechado e expressão agressiva, rosnou. Ela precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Os murmúrios aumentaram, a tensão subindo como fumaça. Cada palavra que eles tocavam era como um golpe em seu coração. O que vocês sabem? O que está acontecendo aqui? Jacemilda sentiu o impulso de correr, mas os braços de Carlos a seguravam firmemente. Então, no meio da confusão, um estrondo seco ressoou. A porta se abriu com violência. A figura mais intimidadora de todas entrou. Um homem muito familiar, mas de uma cara que ela lembrava apenas em pesadelos passados. Era Fernando, o irmão de Thomas. O que você trouxe para cá, Jacemilda? Achou que poderia escapar do nosso legado? Ele se aproximou. Os olhos ardem com raiva e desprezo. Legado? Que legado? Jacemilda balbuciou, a confusão deixando sua cabeça tonta. Naquele momento, pareceu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Esse homem, Fernando apontou para Thomas, ele fez coisas para proteger você, para proteger seu legado. Mas agora você está atrapalhando tudo. Está colocando nossa família em risco. O estômago de Jacemilda revirou. Família? Eu não entendo. Que legado? Que riscos? A adrenalina a impelia a buscar respostas, mesmo que a cada palavra a verdade parecesse mais distante. Fernando se virou para mencionar um nome do passado. Maria. Maria sabia muito, e por isso ela teve que sair de cena. E você, Jacemilda, só está aqui porque ele não teve coragem de fazer o mesmo com você. A revelação foi como um soco em seu estômago.
A imagem de Thomas mudava, se distorcendo em algo que ela nunca tinha previsto. Mas ele me amava. Ela murmurou, a ideia começando a desmoronar ao seu redor. Amor? Isso é o que você acha que é? Ele a usou como escudo. Achar que você é a pessoa mais importante na vida dele é um erro. Ele só não queria que você descobrisse a verdade. Como um eco, as palavras de Fernando pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Jacimilda olhou para Thomas, buscando qualquer sinal de defesa. Mas ele parecia tão assombrado quanto ela. E então, já sem conseguir processar tudo, o mundo desmoronou de novo. Um grito cortante irrompeu da porta. Uma mulher apareceu, ofegante, com olhos arregalados, quase como um fantasma. É verdade, Jacimilda. A verdade é muito pior do que você imagina. Quem era ela? A voz reconhecia, mas o cenário se tornava tão surreal que Jacimilda mal conseguia respirar. Então, a mulher deu um passo à frente e revelou sua identidade. Sou Maria, e estou aqui para tirar você desse pesadelo. Jacimilda mal podia acreditar. Sua mente estava numa tempestade de dúvidas e incertezas. O que Maria estava fazendo aí? Como ela pode estar viva? A história que a aprisionava se desdobrava em uma nova dimensão. Um labirinto sem paredes, onde todos eram os vilões e os heróis ao mesmo tempo. Maria? Jacimilda sussurrou, seu coração disparando. Você está viva? Pensávamos que... Eu sei tudo. E você precisa entender que Thomas não é quem você pensa que é. Ele fez coisas horríveis para proteger você e a imagem que construiu para nós. A verdade começava a se revelar como uma onda avassaladora. A mente de Jacimilda fervilhava com perguntas. O que ele fez? Antes que Maria pudesse responder, houve um movimento brusco atrás dela. Um homem colossal e sombrio surgiu da escuridão. Chega de conversa! A verdade não precisa ser revelada. Não agora! A sala explodiu em gritos. Todos olharam para o homem, que agora bloqueava a saída. Ele estava armado. Como o cerco fechado e a tensão crescente, Jacimilda sentiu uma adrenalina surda. As revelações de Maria preenchiam sua mente. Mas a iminência do perigo ameaçava a carne e o sangue dela. O que você quer? Gritou, tentando manter a voz firme, embora o coração estivesse a mil. Você precisa ser silenciada, Jacimilda. É hora de fazer o que seu marido não teve coragem de fazer. O pânico tomou conta, um roubo de ar. Então, um tiro ecoou pela sala. O barulho atravessou o ar como uma faca e o chão tremeu sob seus pés. Jacimilda caiu, o mundo ao seu redor escurecendo enquanto tudo voava em câmera lenta. As vozes se tornaram murmúrios indistintos. O que quer que acontecesse não estava mais sob seu controle. O eco do disparo se misturou às batidas frenéticas de seu coração. E no meio do caos, um último pensamento queimou. Tudo o que ela conhecia podia ser uma mentira. E a verdade? A verdade estava agora a poucas respirações de distância. Jacimilda congelou. Estava rodeada por rostos conhecidos, mas nada fazia sentido. A tensão no ar cortava como faca. Antes que pudesse se mover,
Carlos puxou-a para trás, tentando proteger a mulher que sempre considerou valente. Saia do caminho, Jacemilda, ele gritou, seus olhos fixos na multidão que havia invadido a sala. A angústia se espalhou no peito dela. O medo a paralisava. Quem são vocês? A voz dela saiu em um sussurro, quase inaudível, mas ecoou em seus ouvidos como um grito. A multidão se aproximava, um mar de olhares hostis. Chega de enganação! Um dos homens à frente, de rosto fechado e expressão agressiva, rosnou. Ela precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Os murmúrios aumentaram, a tensão subindo como fumaça. Cada palavra que trocavam era como um golpe em seu coração. O que vocês sabem? O que está acontecendo aqui? Jacemilda sentiu o impulso de correr, mas os braços de Carlos a seguravam firmemente. Então, no meio da confusão, um estrondo seco ressoou. A porta se abriu com violência. A figura mais intimidadora de todas entrou. Um homem muito familiar, mas de uma cara que ela lembrava apenas em pesadelos passados. Era Fernando, o irmão de Thomas. O que você trouxe para cá? Jacemilda? Achou que poderia escapar do nosso legado? Ele se aproximou. Os olhos ardem com raiva e desprezo. Legado? Que legado? Jacemilda balbuciou, a confusão deixando sua cabeça tonta. Parecia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Esse homem, Fernando apontou para Thomas. Ele fez coisas para proteger você, para proteger seu legado. Mas agora você está atrapalhando tudo. Está colocando nossa família em risco. O estômago de Jacemilda revirou. Família? Eu não entendo. Que riscos? A adrenalina impelia a buscar respostas. Mesmo que a cada palavra a verdade parecesse mais distante, Fernando se virou para mencionar um nome do passado. Maria. Maria sabia muito, e por isso ela teve que sair de cena. E você, Jacemilda, só está aqui porque ele não teve coragem de fazer o mesmo com você. A revelação foi como um soco em seu estômago. A imagem de Thomas mudava, se distorcendo em algo que ela nunca tinha previsto. Mas ele me amava, ela murmurou, a ideia começando a desmoronar em seu redor. Amor? Isso é o que você acha que é? Ele a usou como escudo. Achar que você é a pessoa mais importante na vida dele é um erro. Ele só não queria que você descobrisse a verdade. Como um eco, as palavras de Fernando pairavam no ar, pesadas e ameaçadoras. Jacemilda olhou para Thomas, buscando qualquer sinal de defesa, mas ele parecia tão assombrado quanto ela. Então, já sem conseguir processar tudo, o mundo desmoronou de novo. Um grito cortante irrompeu da porta. Uma mulher apareceu, ofegante, com olhos arregalados, quase como um fantasma. É verdade, Jacemilda. A verdade é muito pior do que você imagina. Quem era ela? A voz reconhecia, mas o cenário se tornava tão surreal que Jacemilda mal conseguia respirar. Então, a mulher deu um passo à frente e revelou sua identidade. Sou Maria e estou aqui para tirar você desse pesadelo. Jacemilda mal podia acreditar. Sua mente estava numa tempestade de dúvidas e incertezas. O que Maria estava fazendo ali? Como ela pode estar viva? A história que a aprisionava
se desdobrava em uma nova dimensão, um labirinto sem paredes, onde todos eram os vilões e os heróis ao mesmo tempo. Maria? Jacemilda sussurrou, seu coração disparando. Você está viva? Pensávamos que... Eu sei, Jacemilda. Eu sei tudo. E você precisa entender que Thomas não é quem você pensa que é. Ele fez coisas horríveis para proteger você e a imagem que construiu para nós. A verdade começava a se revelar como uma onda avassaladora. Horríveis? O que quer dizer? A mente de Jacemilda fervilhava com perguntas. O que ele fez? Antes que Maria pudesse responder, houve um movimento brusco atrás dela. Um homem colossal e sombrio surgiu da escuridão. Chega de conversa! A verdade não precisa ser revelada. Não agora. A sala explodiu em gritos. Todos olharam para o homem que agora bloqueava a saída. Ele estava armado, com o cerco fechado e a tensão crescente. Jacemilda sentiu uma adrenalina surda. As revelações de Maria preenchiam sua mente, mas a iminência do perigo ameaçava a carne e o sangue dela. O que você quer? Gritou, tentando manter a voz firme, embora o coração estivesse a mil. Você precisa ser silenciada. Jacemilda! É hora de fazer o que seu marido não teve coragem de fazer. O pânico tomou conta. Um roubo de ar. Então, um tiro ecoou pela sala. O barulho atravessou o ar como uma faca, e o chão tremeu sob seus pés. Jacemilda caiu, o mundo ao seu redor escurecendo, enquanto tudo voava em câmera lenta. Mas então, a cena mudou em um estalo. Um corpo caiu ao chão, e o grito mais alto que Jacemilda já ouvira cortou o ar. Era Carlos. Ele tinha se jogado na frente dela, o impacto e a dor estampados em seu rosto. A expressão dele era de pura determinação, enquanto ela o via murchar lentamente. Não! Ela gritou, a voz cheia de horror. Carlos, não! Mas ele tinha sido atingido. O olhar de Carlos, que sempre a protegera, se apagou, deixando um vazio profundo. A sala ficou em silêncio, enquanto todos os olhares se voltavam para Jacemilda. O que antes era uma luta entre família e deslealdade, agora se tornava um espelho do sacrifício e da traição. Carlos, não me deixe! O desespero a envolvia, um nó na garganta, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Então, antes que pudesse entender a profundidade daquela tragédia, uma voz ecoou dela, uma verdade desconhecida. Carlos, você não pode me deixar. Você é meu tudo. Mas neste momento de perda, uma outra revelação tomou forma. Uma pulseira prateada que Carlos usava começou a brilhar intensamente, e Jacemilda percebeu que a pulseira tinha um símbolo antigo, um que ela já havia visto em cartas e registros que encontrara na velha casa. Uma história enterrada que nunca imaginara que tivesse a ver com Carlos. O que era aquilo? A sala se tornou um turbilhão de emoções. Todos pareciam paralisados por um momento. Então o caos reiniciou. A verdade estava se desdobrando. E o que mais estava escondido? Jacemilda precisava entender a conexão com Carlos, o legado sombrio e a real natureza de Thomas. O que viria a seguir não seria apenas uma batalha pela sobrevivência, mas uma luta pela verdade que poderia mudar tudo novamente. A pergunta ecoava em sua mente, mais clara do que nunca. Quem era realmente Carlos e o que ele tinha a ver com aquele passado obscuro? Jacemilda ficou paralisada. O luto e a confusão se misturavam no ar pesado. O corpo de Carlos jazia no chão,
e a dor dilacerava seu coração como uma tempestade. Você se foi, sussurrou, a voz embargada. O choque foi tão profundo. Tudo em sua vida havia mudado em um instante. Fernando, com a raiva ainda pulsando em seu olhar, se aproximou. Agora você está sem um defensor. Jacenilda, você não consegue perceber o perigo em que se meteu? O ambiente fervilhava e as vozes na multidão se tornaram um rugido indistinto. Silenciarei você, se necessário. Mas tudo ficou em silêncio quando Maria ergueu a mão. Não, não vai fazer mais ninguém sofrer. Você não pode continuar com isso. A tensão era palpável. O medo tinha um gosto amargo e o desespero se misturava com uma nova determinação. Chega! Jacenilda gritou, levantando-se, a mão tremendo, mas firme. Chega de mentiras! Chega de segredos! Eu mereço saber a verdade. Fernando sorriu com desdém. A verdade? A verdade vai te destruir, Jacenilda. Sabe o que aconteceu, mas prefere viver nessa ilusão. Maria deu um passo à frente, os olhos firmes, cheios de empatia. Jacenilda, a verdade é dura, mas você precisa enfrentá-la. O legado de Thomas foi construído sobre mentiras, na manipulação e na dor. O que ele fez a você, aos outros, não deve ser ignorado. Jacenilda respirou fundo. O nó na garganta sufocava, mas a voz dela se fortaleceu. Se eu tiver que enfrentar qualquer verdade, então vou enfrentar. Não vou mais ser uma vítima desse passado. Os olhares se entrelaçaram, e no olhar de todos, ela viu o reflexo do medo e da dor. A frase ecoou na sala, como um mantra de libertação. E assim, uma centelha de esperança começou a brilhar em meio a tanta escuridão. A multidão hesitou. Fernando recuou um passo confuso. Você realmente acredita que pode mudar algo? O que você fará agora? E a resposta chegou a ela de uma forma esmagadora. Havia algo dentro dela que gritava por mudança. Ela queria um futuro diferente. Não queria mais viver nas sombras de uma vida que nunca escolheu. Eu vou expor tudo isso! Não vou deixar que esse legado de destruição continue a se perpetuar. Nesse momento algo se transformou. O grupo antes hostil começou a murmurar, como se a verdade que Jacenilda evocava trouxesse um arrepio de esperança. As expressões mudaram, e ali, diante de seus olhos, vislumbrou todos os que se sentiram aprisionados por Thomas e Fernando. Precisamos ser unidos. Juntos podemos expor a verdade. Não mais segredos. Maria afirmou, e os rostos na multidão pareciam acender-se. Um por um, eles começaram a se alinhar ao lado de Jacenilda, liberando as próprias narrativas de dor e luta. E assim, a sala se encheu com vozes decididas. A bravura tomou conta de cada um. Ali, nas frações de segundo em que a esperança renasceu, o passado começou a se desfazer. O futuro poderia ainda ser um mistério, mas a primeira etapa era enfrentar a verdade. Mas, quando tudo parecia finalmente ganhar sentido, um som agudo ecoou. Um estrondo cortou o ambiente. As autoridades haviam chegado. Jacenilda olhou, vislumbrando uma nova etapa, uma nova luta à frente. Ao avistar as luzes piscando do lado de fora, um misto de ansiedade e esperança a invadiu. Ela levantou a cabeça e olhou para aqueles que estavam com ela. Vamos juntos descobrir isso. Não estamos sozinhos nessa. A luta está apenas começando. E ao lado de seus novos aliados, Jacenilda sentiu que a liberdade e a verdade estavam ao alcance. O passado poderia ser um fardo, mas o futuro era um terreno fértil para novas sementes.
Antes que pudesse absorver a magnitude do que acabara de declarar, um olhar se cruzou com um sorriso esperançoso. O que viria a seguir não era uma certeza, mas sim uma nova jornada começando. A história de Jacemilda se transforma junto com cada um que a cercava. Um chamado à ação e uma busca por um legado que desta vez seria construído sobre a sinceridade e a união. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É oportunidade única. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E se você deseja que mais